Oi pessoal, começa agora o Trabalho no Futuro, o programa que reúne ideias sobre maturidade, longevidade de trabalho e as pessoas com suas experiências. Eu, Walter Alves, hoje converso com Marcelo Rodrigues, ele é o fundador da 2CX. Marcelo, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por você ter vindo conversar conosco. Conta o que é a 2CX. Vamos começar a desvendar essa sigla. Walter, obrigado pela oportunidade aí. A 2CX é uma startup, né? A gente está aqui no ambiente do Bradesco chamado Apta. Uma startup tem um propósito motivador, né, de transformação. Então o motivo da 2CX existir foi muito um processo de melhorar a experiência de atendimento a cliente no Brasil, né? A gente acha que atender cliente no Brasil foi muito mais uma obrigação pela Lei de Defesa do Consumidor de 1990 do que pela vocação das companhias, né? Então 2CX é uma startup que tem esse objetivo. A gente usa o digital, ou seja, a tecnologia para ajudar as experiências de atendimento. Desenhando nova jornada, novos processos de atendimento, onde consegue o cliente ter uma percepção desse atendimento um pouco melhor. Sei. Você é aquele cara que a gente xinga quando liga para casa da gente? Você pensa nisso, naqueles call centers? Exatamente. Eu falo assim, a experiência no call center, eu costumo dizer que quando eu era criança, eu tinha uma coisa que me dava uma ansiedade no dia seguinte. Minha mãe falava que eu tinha que ir no dentista. Desculpa os dentistas, melhorou muito o processo. Mas quando fala que eu tenho que ligar para um operador, me dá uma ansiedade. É muito ruim, né? E não tem sentido. Então a gente tem uma metodologia ou uma abordagem chamada Make Sense. Por que eu tenho que passar 4 vezes o CPF? Né? Por que eu tenho que ser, toda vez que eu quero falar ao call center, é uma dificuldade. E quando eles querem falar comigo, eles me enchem a paciência. Deve ter um meio caminho. A 2CX busca tentar esse meio caminho, trazendo muito da que a gente coloca tecnologia com atitude para ajudar essa experiência de atendimento. E o que objetivamente vocês fazem? O que a 2CX, aqui ela se propõe como algum produto? Algum produto. Eu falo assim, nós temos então o seguinte, tem um processo meio de consultoria, a gente vai lá para desenhar uma nova jornada de atendimento. Tá? Vamos pensar o seguinte, o banco digital do Bradesco aqui, a jornada de adesão desse cliente, né? O cliente baixou o aplicativo, quer abrir a conta. Como é que a jornada pode ser melhor, fluida? Né? Então a gente ajuda nesse processo de desenhar essa jornada e fazer o engajamento do cliente. Você parou numa fase de atendimento, como é que eu posso te ajudar a te ajudar de maneira digital para você mandar o seu comprovante de endereço, tá certo? Para você validar a abertura da sua conta. Então nessa jornada a gente faz o desenho e implementa uma tecnologia que a gente tem, que são os robôs, para ajudar no processo para ficar mais fácil, mais fluido essa jornada. Marcelo, como é que você chegou na 2CX? Fala assim, a trajetória, né? Eu estou com 52 anos, um momento de vida interessante, de uma reflexão, tá certo? Né? Eu falo, a gente chega, a vida leva a gente, às vezes, num caminho muito interessante. Quer dizer, eu comecei, minha formação era engenharia, eu sou do interior de Minas. Naquela época, de maneira de estudar, você tinha que ir para a capital, né? E eu formei no Plano Collor, não tinha, tá certo? Trabalho para engenheiro naquela época. Mas a gente tinha uma habilidade já de informática, então montei uma empresa de programação naquela época, né? E atuei muito tempo no mercado de tecnologia. E grande parte do meu processo foi montando estruturas de call center. Então, eu sou corresponsável por essa maldade que foi feita, né? Então, a gente tinha esse conceito do ponto de vista de montar estruturas de call center, tá certo? Colocar as pessoas para atender as ligações. E a gente viu que não é suficiente, né? Então, foi um processo aí meio de revolta. Eu tenho uma provocação do ponto de vista seguinte, cara, deve ter que ser uma maneira de ser melhor, né? A 2CX tem um pouco dessa provocação. E hoje, como é que você enxerga essa perspectiva de futuro, essa intensa utilização de tecnologia? Como é que você acha que isso impacta o trabalho? Tem uma mudança, vamos pegar alguns exemplos, são muito significativos, né? Fala assim, o processo de automação está tirando emprego, né? Ela está mudando a configuração. Vamos pegar o caso mesmo da gente, a questão do atendimento de call center. O atendimento de call center normalmente era um empregado, tá certo? Primeiro emprego, tá certo? Vou entender, com baixa qualificação, que seguia um script. Hoje a gente vê o seguinte, eu não quero falar com essa pessoa, eu posso passar por um instrumento digital para resolver esse problema. Quando eu preciso, sim, falar com complexidade, eu quero falar com o humano, com o especialista desse processo. Então, a gente está vendo o seguinte, está surgindo muita oportunidade interessante, né? Então, o primeiro atendimento, grande parte dele a gente tem feito por robô. Aí vamos citar o exemplo, tem uma dona Regina. Dona Regina é a nossa menina do café, ela está 10 anos na companhia, uma outra companhia que a gente tinha, tá certo, servindo café. E a dona Regina tem uma particularidade, a gente grava a voz da dona Regina agora é locutora de robô, né? Ela mudou a perspectiva da vida dela, né, com a nova oportunidade. Sim. Né? Então, vendo que é o seguinte, é aquela questão que a gente fala, não tem emprego, mas trabalho tem muito. Então, vozes hoje, do ponto de vista de interlocução, são extremamente importantes para a gente. É um trabalho que às vezes não existia no passado,
né? E por outro lado, a gente tem buscado especialistas, porque essa parte de automação, né, a gente consegue fazer por robô. Mas a complexidade de um atendimento técnico, normalmente eu tenho que ter um especialista. Tá. E será que eu não tenho que ter uma pessoa mais sênior que tenha a profundidade para entender aquilo? Então a gente vê sobre essa perspectiva o seguinte, vai ter muito trabalho que a digitalização está substituindo, né, que vão surgir onde a experiência e a competência vão valer muito. Então, como coloca aí para o time sênior como é a gente, está surgindo muita oportunidade bacana, né? Muita oportunidade de estar dentro da minha casa, tá certo? Com a minha especialização, seja um engenheiro, seja um advogado, que pode prestar um tipo de atendimento e consultoria, onde o digital pode ajudar que aquela competência seja conectada ao mundo. Ou seja, ele usa todo o conhecimento tácito que ele adquiriu durante toda a vida, ou seja, que ele construiu durante toda a vida, para de alguma forma fazer atendimento a um cliente em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo, né? Você vê hoje tem uma startup de aulas de idioma que está mudando completamente o mercado, né? Eu conecto agora na plataforma e eu falo, tem um professor vai me ensinar na Rússia, tá certo? Russo, porque ele tem uma hora disponível. Né? Como é que eu chegaria a esse cara com aquela competência? Né? Sim. Eu poderia fazer uma consulta para o advogado numa plataforma dessa forma. Sim, sem dúvida. Então, acho que tem uma competência aí, que são essa experiência de vida, que o digital vai ajudar a conectar de uma maneira muito interessante. Ou seja, o que você já disse aqui é a máxima, que há trabalhos que surgem, mas empregos muito poucos. É isso aí. Eu digo dizer o seguinte, né? Na minha cabeça emprego realmente vai ser cada vez mais difícil, mas trabalho tem muito. Tá. Né? E efetivamente como é que conecta isso? E só nós estamos num ambiente de cowork aqui que prevê e norteia esse tipo de iniciativa. Só rapidamente, o cowork nasceu na Espanha quando você tinha uma maior crise. Então você tinha um advogado do lado de um designer, tá certo? Do lado do engenheiro. Então essa diversidade faz essa conexão. E essa diversidade dá a oportunidade de projetos novos, onde a experiência de cada um pode somar de uma maneira muito interessante. E como é que é essa sua experiência de ser um 50 a mais, convivendo com pessoas mais novas, que trazem outras competências? Como é que é essa convivência transgeracional? O que você pode falar para nós? Tem sido muito rico, né? Muito rico, fala assim, aos 52 anos aqui, a experiência que a gente está vivendo, chegar numa turma extremamente capacitados, né? Mas com energia absurdamente interessante. Primeiro recado que eu dou para eles é que você vai muito mais longe de onde que eu fui. Você está muito mais preparado. Se eu tivesse a oportunidade da sua idade de estar aqui, né? Você vai muito mais longe. Então, um pouco dessa questão de segurar um pouco dessa energia e a gente fazer essa troca de experiência, que ela é muito rica do ponto de vista de fazer um mundo novo acontecer. Né? Qual as principais competências que você acha que os 50 a mais hoje precisam trazer para estar num projeto como esse? Primeira questão da experiência. A experiência é muito válida. Né? Às vezes a gente não consegue valorar ela tanto do ponto de experiência. O outro como é que você se conecta, né, do ponto de vista desse mundo digital que está acontecendo. Quer dizer, essa habilidade digital, ela está intrínseca. E o processo, assim, a forma teve nada mais de inclusão digital do que o grupo de WhatsApp. Né? Tá todo mundo ali dentro. Então um pouco dessa competência digital é válida. E como é que você pode conectar esses hubs de inovação? Nós estamos precisando de gente com cabeça, tá certo, e experiência diferente. Isso ajuda a gente a pensar modelos de negócio diferente. Porque é o seguinte, muito problema para resolver, né? E a experiência faz todo sentido nessa contribuição. Quando você se vê, né, como você se vê daqui a 10 anos, o que você acha, como é que o Marcelo vai estar daqui a 10 ou 15, 20 anos? É o tempo que você quiser para frente, mas eu gostaria que você se projetasse e falasse do seu desejo. Isso. Eu falo assim, eu acho que eu sempre tive um parâmetro com meu pai que falava o seguinte, as profissões que ficam melhor mais velho, tá certo? É consultor, médico, advogado, tá certo? E professor, né? Então, eu infelizmente não sou médico nem advogado, né? Mas eu acho que a contribuição que a gente tem, tá certo? E o que eu me vejo em conselhos de administração, tá certo? Esse processo de mentoria, né? O processo de aconselhamento, isso a senioridade traz. Isso dificilmente você vai ter em outras gerações. Então, o processo de trocar essas experiências e o que a gente vê hoje muito disso, quer dizer, muitas das empresas precisam desse tipo de ajuda, né? Só que tem que parar esse conceito de que eu quero um emprego de 8 horas por dia. São part-times que você vai estar cedendo a sua experiência, tá certo? Em prol, tá certo, de um pagamento ou até de uma contribuição do ponto de vista social que você possa ajudar na maneira que você recebeu ao longo da sua carreira.
Marcelo, muito obrigado pela sua presença, obrigado por você ter vindo aqui conversar conosco e que a 2CX tenha sucesso e que nós, os consumidores, tenhamos essa 2CX na cabeça e que seja mais leve. Experiências positivas. E todo mundo ajudando a gente aí. Tá Super certo. obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Se gostou da nossa conversa, dê um like e compartilhe. Nós da Maturi Jobs te esperamos no próximo Trabalho no Futuro. Toda terça-feira, um novo programa vai